Teve um empurrão do atacante em cima do Tchoca. Olha lá o lance, ó. Ele empurra, tira o zagueiro da jogada e faz o gol de cabeça. Fez com que o Corinthians criasse dificuldade para a equipe do Botafogo. E o Botafogo também tirou um pouquinho do pé, não conseguiu desempenhar um bom futebol no segundo tempo. Então, eu acho que foi um bom resultado para a equipe do Corinthians. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos repercutir tudo que a imprensa paulista ali, o que rolou lá no jogo aberto sobre esse Corinthians e Botafogo e Corinthians. O Timão empata fora de casa, um grande resultado na minha opinião. Eu vi alguns torcedores ali criticando, né? Claro, poderia ter vencido? Sim. Poderia ter entrado com aquele time mais ofensivo desde o início? Também concordo. Porém, o técnico Dorival resolveu poupar, deixar os melhores para o segundo tempo. Acabou perdendo a primeira etapa, teve que correr atrás na segunda. Empatou e por pouco não saiu com a vitória. Seria um excelente resultado, espetacular, na minha opinião, fora de casa contra o Botafogo, que é um bom time, né? Um time ali que tem a SAF e vem se reestruturando ao longo das últimas pelo menos 2-3 temporadas. Vamos acompanhar tudo que eles falaram, muitos elogios à atuação do Timão no segundo tempo, porque no primeiro o Dorival, olha, deu uma vacilada ali, hein? Entrou com um time que não deveria ter entrado. Adiantada. O comentário do Chico foi tão completo que eu quero já falar de Botafogo 1, Corinthians 1 no Rio de Janeiro. Que fase. Um confronto onde até mesmo as cores semelhantes eram sinal de contraste. Dois tempos totalmente opostos. Gostei da primeira parte. Temos que jogar assim, porque jogamos com um bom ritmo de jogo. Os donos da casa dominaram as ações da partida. De meia distância, Nilton testou o Hugo. 6 minutos depois, os toques de cabeça confundiram o goleiro. Arthur Cabral, 1-0. No intervalo, a ousadia de Dorival Júnior foi fundamental para o desfecho da partida. Foram 4 substituições de uma só vez. Bidon, Mateuzinho, Memphis e Yuri Alberto, voltando de lesão, entraram em campo. É sempre muito difícil jogar aqui para mim, então, pelo gramado, nesse retorno, no retorno de uma fratura de uma coluna. O camisa 9 teve a primeira chance de cabeça. Na sequência, Bidon tentou uma pancada. Na saída errada de John, Memphis perdeu a chance de empatar. Oportunidade desperdiçada também por Yuri Alberto aos 27. E novamente, em um lance inacreditável, aos 30 minutos. Sabe sobre os opostos? Então, diferente do primeiro tempo, o Botafogo só atacou aos 36 da etapa final. Cuiabano para fora. E a resposta de Memphis Depay foi fatal. Tudo igual. Foi um jogo completamente diferente, a equipe está de parabéns, os jogadores fizeram muito daquilo que foi solicitado. O resultado mantém a invencibilidade de David Ancelotti. Desde que assumiu o Botafogo, foram 4 jogos, sendo 2 vitórias e 2 empates. Acontece que o tapetinho não está trazendo sorte para o treinador italiano. Os 2 resultados, sem conquistar os 3 pontos, foram justamente aqui, no estádio Nilton Santos. Primeira meia hora muito boa, jogamos um bom futebol. Acho que também gastamos muita energia e não sacamos o resultado que acho que merecíamos. Olha, o português do David Ancelotti está perfeito. O futebol do primeiro tempo do Botafogo foi perfeito na segunda etapa, quando o Corinthians colocou 4 jogadores mais competitivos, de mais qualidade. E eu falo do Yuri, que voltou depois de muito tempo, o Memphis, que fez o gol, não é? O Bidon também, que é um jogador que faz a diferença, e o Mateuzinho. O time melhorou. E aí, Ronaldão? E aí que o primeiro gol do Botafogo, ninguém falou, pra mim foi regular. Teve um empurrão do atacante em cima do Tchoca. Olha lá o lance, ó. Ele empurra, tira o zagueiro da jogada e faz o gol de cabeça. O VAR não viu, o juiz não viu, gol do Botafogo. Mas a gente tá de olho. Agora, e estamos de olho também no Dorival, hein? Por quê? Porque não se brinca com o Botafogo, gente. Você não pode brincar com os caras lá. Encolher o Maná, uma defesa totalmente batendo cabeça e o time totalmente ali, do lado do Hugo. O time do Corinthians jogou do lado do Hugo no primeiro tempo. No segundo tempo ele fez o óbvio, colocou os caras para jogar. Falou, gente, olha o que está acontecendo aqui. Vamos lá, vamos, Yuri. Pode perder gol à vontade, filho, que hoje você vai fazer. O Memphis, entra lá, desenrola, Bidon. Porque você não pode brincar. O futebol não se brinca.
E o Dorival tá brincando com o futebol. Nas escalações, na forma de colocar o time. Depois ele fica com a mão fazendo assim com a mão, ó. Ele põe o time tudo lá atrás, depois ele fica assim, ó. Sai, não adianta, Mas irmão. será que foi ele que colocou o time lá atrás, irmão? Não foi que o Botafogo Não, foi a minha pressionou? mãe. Não, Minha o Botafogo mãe não pressionou? Não, minha mãe falou, põe o time pra trás. Você acha que o treinador vai querer colocar os outros jogadores lá, irmão? Quando ele entra com o Maná, ele coloca mais um brincadeira. cara pra fazer a cobertura dele, porque ele não consegue atacar e não consegue defender. Então ele já fica com o lado direito penso. Então o que ele vai fazer? O time vai recuar. Porque não tem como. Aí no mano a mano os caras começam a pegar a bola. E é inadmissível o Angelelli jogar menos que Bidu e que Hugo. Não é possível que esse Angelelli ele parou de jogar. Então tem que colocar o cara pra jogar, irmão. Aí depois ele tocou com o Bidu, dois do lado esquerdo. O Dorival deve estar tomando água da chuva estragada. Tem elenco, Ronaldo. O elenco tá difícil. Aí você reclama do Mateuzinho, quando não é ele, é o Manaus. O Ramon Félix foi Flores. campeão com esse time aí, que você vê o time pelo menos. Com o Ramon de ficava Do bravo aqui com Paulista, algumas né? coisas que ele fazia, mas ele tinha um time. O Corinthians não tem um time. Dorival, você tem que ter um time. Você tem que ter um time lá. Aí se machucar, você troca a peça, filho. Você não mexe no time todo, meu filho. Nos outros times ele não errava, velho. No Flamengo ele não errou, no São Paulo ele não errou, no Ceará você não errou. Agora no Corinthians você tá é todo final de semana, é todo jogo do Corinthians, você tá com... Esse cara fica pau maluco, velho. Agora, Chico, tem um detalhe. Ele pensou na Copa do Brasil, nitidamente, no confronto diante do Palmeiras do Edu. A questão é que o Palmeiras não poupou, né? Aí fica essa dúvida. Por que o Corinthians preserva se o Palmeiras não precisou? Depois a gente vai falar do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras preservou sim, mas de outra maneira. A questão é que ele disse que não tinha como, pelo nível de desgaste. É que a gente recém voltou de férias, um tempo de parada. A gente não imagina que no quarto, quinto jogo você já precise preservar tanto. E futebol é qualidade, gente. Ele bota 4 caras no segundo tempo. Preservar o quê, Chico? Ficou 30 dias parado, velho. Eu também Depois fala que é negócio de carga. Mas Olha, eu não vamos tenho ter os que dados, poupar né, na carga. Ronaldo? Daqui a pouco Peraí, os caras velho. estão com desgaste, eu não sei. Ele Joga no visivelmente... sábado, não consegue jogar na quarta-feira? Mas então é que o cara assim, não é atleta. o Yuri não ia jogar 90. O Yuri voltando de 50 dias não ia jogar 90, ia jogar 45. O Memphis é um cara que você precisa preparar para o grande jogo, ele já não é mais menino. E aí quando você vai para a reposição é Thales e Romero. Esse é o problema do Corinthians. Quando não é o Mateuzinho, é o Léo Maná. Então assim, tem uma dificuldade de elenco e tem um nível de desgaste que ele achou melhor preparar o jogo dessa maneira. No segundo tempo, o Corinthians foi muito superior, mas também porque reforçou o time, né? Edu, só para arrematar, mas no final esse empate fora de casa para o Corinthians não ficou tão ruim. Não, foi ótimo. Principalmente com o Botafogo, um dos candidatos aí ao título do Campeonato Brasileiro, Renato. Então você vê que competiu no segundo tempo. Isso fez com que o Corinthians criasse dificuldade para a equipe do Botafogo. E o Botafogo também tirou um pouquinho do pé, não conseguiu desempenhar um bom futebol no segundo tempo. Então, eu acho que foi um bom resultado para a equipe do Corinthians. Muito bem, seguinte, agora O Yuri Alberto é um menino muito especial, né, gente? Ele deu uma entrevista, eu falei sobre isso no pós-jogo, rapidamente, mas ele deu uma entrevista na saída de campo, acho que pro André Hernan, e foi muito bonito, cara, muito bonito. A maneira como ele se expressou, a maneira como ele se declarou ao clube. O Yuri se declarou ao Corinthians, acho que não era o clube do coração dele, ele surge no Santos, joga no Inter, se identifica inclusive com a torcida do Inter, que ficou magoadíssima quando ele resolveu voltar para o Brasil e jogar no Corinthians. A ideia de voltar para o Brasil e jogar no Corinthians era uma ideia de visibilidade, para chegar na seleção. A gente sabe que o Corinthians tem essa capacidade, fica perto da filha, né, São José dos Campos, né, onde ele tem família ali e tudo mais. E aí ele estava numa região de guerra lá na Rússia e tal. Então ele volta ao Brasil nesse modelo, né, nesse contexto. Cara, e aí ele tem 6 meses maravilhosos na chegada dele ali com o Vitor Pereira e tal. E o Corinthians faz um esforço absurdo para comprar o jogador. O jogador de, na época, 21, 22 anos. Sem dinheiro, né? O Corinthians não tinha dinheiro para investir. Ele sai do Inter para o Zenit por 20 milhões de euros. Ou 25 até, eu acho. Então o Corinthians não tinha dinheiro para arcar com esse valor e consegue uma negociação meio maluca, né, com o Zenit de adquirir 50% e entregando jogadores, né? Mantuan, goleiro Ivan, o Pedrinho, cara, uma loucura. Era a maneira que o Corinthians tinha e muita gente criticou na época, né? Porque eram jogadores talentosos, aquela coisa toda. Mas para você ter os direitos federativos, né? A possibilidade de utilizar o jogador, o controle sobre ele e 50% dos econômicos de um cara que valia 25 milhões de euros com 21, 22 anos, você tinha que fazer alguma coisa.
E aí o Corinthians consegue. Só que aí ele enfrenta uma fase terrível. Tudo que vocês já sabem, mas no ano passado se recupera lindamente, se tornando o artilheiro do Brasil. Nesse meio tempo, vontade de sair, uma pressão absurda, muitas críticas, uma saúde mental abalada, revelado pelo próprio jogador, terapia, né, conversas e tal. E aí, de repente, né, ele, aos pouquinhos, foi reconquistando a Fiel, que ele já tinha conquistado na chegada, mas aí depois a relação não ficou tão boa assim, né? Muitos torcedores continuavam abraçando o Yuri mesmo na fase ruim, muitos criticavam porque entendiam que, cara, não dá, se vier uma proposta pode sair e tal, o Corinthians errou a mão, tal, não sei o que, aquela coisa toda. Normal, né? Divide opiniões. Mas ele, cara, ele se tornou uma unanimidade, praticamente. Se você falar hoje com o torcedor do Corinthians, pela entrega, pelo comprometimento que esse cara tem, pelo profissionalismo, pelas palavras dele, pelas entrevistas, pela maneira como ele se doa para o clube. E agora, gente? E agora? Nessa entrevista, questionado sobre propostas para sair, ele falou, cara, teve. E aí eu conversei com a minha família, conversei com o clube, eu tinha uma dívida de gratidão pela maneira como a Fiel me abraçou. A gente passou momentos muito difíceis, mas também momentos muito bons e a gente ainda vai... Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa, não podia deixar o clube numa situação como essa. Então ele entende que, assim, em outras palavras, o Yuri revela que ele está percebendo a fase do clube em si. É um clube que tem um presidente afastado, que está inclusive no banco dos réus, e que tem um presidente interino, em que tem uma disputa política ferrenha, com protestos organizadas, e dentro de campo, com um time que trocou de treinador mais de uma vez, recentemente, que está dependendo muito, né, de reforços, de uma coletividade que não está acontecendo nesse momento. E ele está entendendo que, em outras palavras, o time precisa dele, o clube precisa dele, o torcedor precisa dele. E ele está dizendo, cara, eu vou ficar. Claro que ele não está ficando por um pastel e um refrigerante. É óbvio que ele está sendo bem valorizado, que ele está sendo bem remunerado para isso. Mas, cara, qualquer outro jogador, no meio dessa situação do clube, não toparia, talvez, conversar por uma renovação, porque ele já tinha contrato até o fim de 27, do tipo, deixa quieto. Tá, mas se pintar uma proposta, aí a gente vai analisar e tal. E se pintasse, provavelmente ele teria saído para qualquer clubeco, se fosse um jogador qualquer, né? Porque, o sonho dele é jogar na Premier League. E essa atitude do Yuri, ela diz muita coisa, né? Diz muito em relação ao jogador, em relação à torcida do Corinthians. O que o Yuri Alberto tá fazendo, é claro, amanhã pode acontecer igual aconteceu com o Gerson no Flamengo, que depois de alguns 2, 3 meses ele recebeu uma proposta irrecusável e acabou saindo. Pode acontecer. Só que assim, dar esse passo de buscar uma renovação por mais tempo, sabe? No momento, como o Chico Garcia bem falou, no momento do Corinthians que infelizmente não é bom, a gente sabe disso, né? Vem fazendo 2 bons jogos, assim, conseguiu 2 empates contra times fortes, sim, porém, os últimos 2 jogos, porém, a fase não é boa, sabe? Os últimos 10 jogos do Timão não são bons. Então, ver o Yuri renovando, que é certamente o jogador mais importante desse time, é um jogador que quando ele não tá, o Corinthians perde demais. Poxa, é uma prova assim, de gratidão muito grande do Yuri. E é muito bom também pra torcida ver o Yuri com outros olhos, sabe? De alguém que tá se dedicando, tá dando o seu melhor pro Corinthians, ainda mais nessa fase que não é nada boa. Deixa o like, inscreva-se no canal. A gente viu ali o empate, né, fora de casa e debate no jogo aberto. Opine o que você achou, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações e o link também do canal do Chico estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhar mais conteúdo sobre o Timão. Valeu!